Fala, tudo bom? Eu sou Emanuel do Responde Aí e a gente vai bater um papo sobre o caso escalar. Pois bem, é com grande prazer nesse exato momento que eu lhe apresento a famosa integral de superfície do caso escalar. Ela possui esse nome devido ao fato de estarmos integrando uma função escalar, uma função f pertencente ao conjunto dos números reais, ok? Eu quero que você também já perceba que essa integral de superfície, ela possui uma notória semelhança com uma integral dupla. Contudo, são duas coisas diferentes. Afinal de contas, uma integral dupla integra uma função de duas variáveis, enquanto uma integral de superfície, uma função de três variáveis que está no espaço. Beleza? Embora essas duas coisas aqui sejam diferentes, é utilizando uma integral dupla que nós vamos calcular uma integral de superfície, já que a gente vai transformar esse cara nesse outro cara daqui, entendeu? Agora, como que a gente vai fazer essa transformação? Ora, a gente vai fazer essa transformação utilizando um maravilhoso passo a passo que eu quero que você já pegue a caneta e anote aí para você não esquecer. A primeira coisa que a gente vai fazer é parametrizar a superfície que a gente está trabalhando, ou seja, escrever em termos de dois termos, né? Em termos de duas variáveis. A segunda coisa que nós vamos fazer é literalmente buscar o valor desse ds, já que ele tem uma formulazinha bem bonitinha que eu vou te passar mais para frente. A terceira coisa e última antes de retornar para a integral é literalmente trocar os termos dessa função aqui pelos termos da parametrização, encontrando os dois termos da integral dupla que essa transformação vai nos levar, ok? Após esses três passos, basta retornarmos para a integral de superfície e substituir tudo e matar o nosso problema resolvendo a integral dupla que surgir. Vamos ver então um exemplo como isso vai se aplicar? Beleza, vamos lá. O exemplo que a gente vai fazer aqui é literalmente buscar a integral de superfície dessa função escalar aqui em cima da superfície S formada por esse plano que está no primeiro octante. Beleza? Esse Szinho aqui que eu desenhei para você. Beleza. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, como nós vimos no passo a passo anterior ali, né? É literalmente parametrizar a superfície que estamos trabalhando. Ora, toda vez que a gente estiver trabalhando com um plano, né, a gente já viu em aulas passadas que podemos utilizar a parametrização explícita, onde a gente vai explicitar uma das variáveis. No caso aqui, eu estou explicitando o z, tá legal? Jogando tudo que está desse lado aqui para o outro lado, ficando com z igual a 1 menos x menos y. Chamando o x de uma variável qualquer, no caso aqui estou nomeando de u, e o y de v, né, são os meus dois parâmetros, a gente vai ganhar a terceira dimensão dos pontos desse plano em função desses dois parâmetros centrais aqui, u e v, bastando substituir. Prontinho, basicamente a parametrização está concluída, né, em função de u e de v. Através dela a gente consegue encontrar qualquer ponto desse plano aqui. Lembrando que essa primeira coordenada aqui é o x, o y e o z, ok? Agora, em qualquer parametrização, você deve se recordar que você tem que encontrar os limites dos seus parâmetros, né? Onde eles estão variando na sua superfície. Para isso, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é projetar esse plano aqui no plano x, y, que são os planos das variáveis centrais. Projetar nada mais é do que realizar a sombra, como se você colocasse um holofotezinho em cima desse eixo Z e iluminasse de cima para baixo. Fazendo isso, a gente obtém essa projeção aqui, e eu quero que você perceba que esta reta é exatamente essa reta de baixo daqui, onde o Z é igual a zero. Portanto, se Z é igual a zero nessa equação, né, a gente vai ganhar que x mais y é igual a 1, ou, isolando o y, né, y igual a 1 menos x. Daí, basta a gente descrever essa região para encontrar os limites tanto de u quanto de v, já que u é x e v é y. Descrevendo essa região aqui, né, a gente pode fazer isso utilizando regiões do tipo 1. A gente vai ter x variando de 0 a 1, ou seja, u variando de 0 a 1, enquanto o meu y varia dessa base y igual a 0 até essa reta azul, ou seja, o y, né, o v, portanto, varia de 0 até 1 menos u, ok? Prontinho, a parametrização agora sim está concluída. O que a gente vai fazer agora? De acordo com aquele passo a passo maravilhoso que vimos anteriormente,
a gente vai buscar o termo ds da integral de superfície. Agora, quem que é esse termo ds? Anota aí para você não esquecer. O termo ds sempre pode ser determinado calculando o módulo do vetor normal du, dv, que são os dois parâmetros do nosso problema. Tá legal? Se o parâmetro fosse x e y, seria dx e dy, mas nesse caso aqui é o iv mesmo. Agora, o vetor normal é aquele carinha que a gente já aprendeu a calcular anteriormente. Ou seja, a gente vai pegar a derivada da parametrização em relação ao primeiro parâmetro, a derivada dela em relação ao segundo parâmetro e calcular o produto vetorial entre elas. Como no nosso caso a parametrização foi esse carinha aqui, basta a gente derivar, né, tanto em relação a U quanto em relação a V, onde a gente vai encontrar esses dois vetores, e agora a gente vai calcular esse produto vetorial. Lembrando que um produto vetorial nada mais é do que uma matriz, né, ou melhor, um determinante para a gente resolver, onde a primeira linha vai ser os vetores na direção x, y e z, essa segunda linha aqui é essa derivada aqui, essa terceira linha é esse outro vetor derivada. Como que a gente vai calcular esse carinha? Ora, resolvendo o determinante, né? Ou seja, primeiro repetindo as duas colunas e depois multiplicando. Fazendo isso, a gente vai encontrar, nesse caso, que o vetor normal é 1, 1 e 1. Mas isso tudo você já sabia. O que você não sabia é que o termo ds era encontrado dessa forma. Pois bem, para encontrar então o termo ds, a gente precisa extrair o módulo desse vetor normal. Ora, módulo de vetor normal nada mais é do que raiz quadrada da soma dos termos desse vetor elevado ao quadrado, certo? Fazendo isso, então, a gente vai encontrar que o vetor normal, nesse caso, é igual a raiz de 3 e, portanto, o ds é raiz de 3 du dv. O que a gente vai fazer agora? De acordo com aquele passo a passo maravilhoso, a gente vai substituir os termos da função, que estão em função de x e y e z, pelos termos da parametrização. Ou seja, a gente vai trocar tudo que é x por u, tudo que é y por v e tudo que é z por essa expressão da parametrização aqui. Ficando, nesse caso, com essa função aqui e simplificando um pouco mais, né, a gente vai obter que a função em termos da parametrização, nesse caso, é v quadrado. Viu como simplifica muito? O que a gente faz agora? A gente retorna para a integral de superfície, substitui tudo que a gente determinou e tcharam! Chegamos na integral dupla que eu te prometi no início desse vídeo, certo? Daqui você pode resolver como você bem entender. Você pode realizar aqui uma mudança para coordenadas polares, se quiser, pode inverter a ordem de integração, beleza? Ou seja, você é livre para resolver essa integral dupla. Nesse caso aqui é bem tranquilo, né, resolver essa integral aqui, basta a gente pegar esse raiz de 3, jogar para fora, já que a raiz de 3 é constante, né? E calcular a integral de dentro em relação a v, ficando com v ao cubo sobre 3. Substituindo então esses limites e calculando a integral de fora, vamos obter o resultado dessa integral de superfície aqui, que é menos raiz de 3 sobre 12. Bem tranquilo, não é? Basta seguir aquele passo a passo que a gente obtém essa solução. Agora, algumas importantes aplicações da integral de superfície que provavelmente vai cair na sua prova são, primeiro, a área de uma superfície. Toda vez que você quiser calcular uma área de uma superfície qualquer, você vai calcular uma integral de superfície escalar, onde a função que você vai estar integrando vai ser a constante 1, ok? Não envolve nem x, nem y, nada disso. É só você calcular a integral de superfície de 1 ds. Em cima da superfície que você está buscando a área. Outra aplicação importante é a massa de uma superfície. Caso você esteja interessado na massa, você também vai calcular uma integral de superfície, só que agora calculando uma integral da função de densidade, que é uma informação que o seu problema vai te oferecer. Beleza? Então não se preocupe muito com isso. Então vamos ver então um resumão para a gente ver como a gente vai matar qualquer problema de integral de superfície na nossa prova? Pois bem, a gente sempre vai seguir um passo a passo, onde a primeira coisa será parametrizar a superfície. Nós vimos também que a segunda coisa é encontrar o termo ds, enquanto que a última coisa é substituir os termos da função pelos termos da parametrização. Daí basta a gente retornar para a integral de superfície e matar o nosso problema. Muitas vezes a integral de superfície vai surgir para você em forma de aplicação, beleza? Como cálculo de área e massa, como nós acabamos de ver.
Pois bem, por hoje é só isso, eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, responde aí pra gente. Um abraço e até a próxima!